20 horas, a gente está aqui para falar de algum tema sobre neurodiversidade. Curtam, comentem, por favor. Aqui é um espaço seguro para obter informação e se expressar. Eu trabalho com psicologia e atendo também virtual e presencial pessoas neurodivergentes. Ademais, o tema de hoje é um tema que mães vão falar sobre suas experiências, então eu vou só ficar quietinho no meu canto. Mães, se soltem. Bom, eu acho que eu vou começar falando então. Meu nome é Aline, sou a mãe do Kai. Vou começar desde a gravidez, assim, que foi já uma gravidez atípica. Foi uma gravidez planejada, então eu comecei a estudar muito antes de engravidar, lia tudo que tinha disponível. E já, assim, no segundo trimestre, eu comecei a perceber que quando a gente já começa a perceber os movimentos do bebê, eu percebia que não era uma gravidez que estava indo como as outras, né? Eu gosto muito de música, então eu comecei a perceber, já quando Kai se movimentava mais, eu comecei a perceber que quando eu colocava música, o movimento do Kai na barriga ficava muito assim no ritmo da música, sabe? E aí eu falava com as pessoas falavam não, que isso é coisa da sua cabeça, que não tem como e tal. E foi passando o tempo, Kai nasceu prematuro, já nasceu assim totalmente formadinho. Não precisou de CTI nem nada. No dia seguinte a gente já veio para casa, mas era uma criança assim que já nasceu. Eu achei muito interessante porque quando o Kai nasceu bem antes da hora. E aí o médico fez o teste de Apgar, o primeiro deu 9, o segundo deu 10. Então, tipo assim, Kai nasceu muito bem. Kai nasceu, não chorou nada. Nada, nada, nada. Não emitiu um som. E aí a gente preocupou com isso a primeiro momento, mas Kai nasceu, mamou, fez xixi, a gente foi para enfermaria, né, coletiva, passamos a noite. No dia seguinte, pela manhã, Kai teve alta e era uma criança que não chorava. Não chorava, mas precisava de contato o tempo todo, precisava estar ali comigo. Então, no quinto dia de nascido, Kai estava mamando. E aí, de repente, ficou quietinho. Quando eu olhei, estava sufocando já, sabe? E aí começaram os refluxos. Depois a gente descobriu que não era refluxo, é porque Kai mamava mais que a capacidade do estômago. E essa necessidade de contato, assim, de olho no olho, é uma coisa que eu achei muito estranha, porque por ser autista, desde os primeiros dias, eu já percebi algumas questões do autismo em Kai. Mas as questões do autismo dele eram diferentes das minhas questões. Por exemplo, eu sou uma pessoa que tem transtorno sensorial, então eu detesto toque, eu detesto abraço, eu não gosto de olhar nos olhos, eu me sinto muito desconfortável. Kai, pelo contrário, já gosta de abraço, já gosta de olhar nos olhos. Gosta de estar o tempo todo junto, encostando. Então, foram coisas assim que eu percebi que eram diferentes, mas que o autismo estava ali de qualquer forma. E aí eu fui olhando as questões dos marcos de desenvolvimento e percebi que os marcos de desenvolvimento, eles aconteciam muito antes do que era esperado. E, por exemplo, falar. Kai começou a falar muito cedo. Ele tinha questões de trocas silábicas e tal, mas eu consegui entender tudo. E as perguntas, assim, com 1 ano e pouco, 2 anos e pouco, já era: mamãe, como a gente enxerga? E aí, e isso 3 horas da manhã, tipo, acordava desesperado: mamãe, eu preciso saber o que é olho d'água, sabe? E as perguntas eram perguntas muito complexas. E de uma pergunta seguia para outra, que seguia para outra, que seguia para outra. Com 1 ano, Kai já sabia em inglês e português, né, as cores, sabia todas as letras do alfabeto, sabia números, coisas que crianças não desenvolviam tão cedo assim normalmente, sabia contar. E aí, quando eu coloquei para a escolinha, Kai estava com 2 anos e meio quando a gente colocou ele na escola por questão de socialização. O coordenador da escola falou comigo que não, que aquilo era o meu desejo de mãe, que meu filho fosse melhor que todo mundo.
E depois de um tempo, né, a Kai foi desenvolvendo e tal. E aí a escola começou a apontar para mim que minha criança era diferente das outras crianças porque eu dava muito estímulo. E que por causa da quantidade de estímulo que eu dava, Kai estava se tornando a criança que ele é hoje. Então, assim, a minha decepção com a escola começou aí. Eu meio que colocaram para mim que eu estava fazendo com que meu filho fosse superdotado, como se isso fosse possível, né? Que não é uma coisa A assim. culpa é sempre da mãe. Sim, Né? sim. É sempre da mãe. Aí, a partir daí, veio o ensino, os primeiros anos de ensino fundamental, né? Foi anos de pandemia, então Kai começou a fazer as aulas online, e aí todas as perguntas que a professora fazia, os debates que ela colocava, alguma coisa que ela ia mesmo colocar por fora de aula, da aula, assim, alguma coisa complementar, Kai sabia responder. E aí os pais dos colegas começaram a responder pelos filhos. E aí, as professoras começaram a pedir que Kai não respondesse mais, que ele esperasse que os amigos respondessem para que ele pudesse responder. E a partir daí, Kai passou a ser uma criança que não participava mais das aulas, já não tinha mais interesse, porque ele sabia e não podia responder. Né? E a escola já não era novidade, as coisas que eles aprendiam no primeiro, segundo, terceiro e que aprendem agora no quarto ano, ele já sabia com 2, 3 anos de idade. Então, a escola deixou de ser interessante há muito tempo, sabe? E é esse meu relato, assim, tem algumas outras coisas que são mais profundas, por exemplo, a questão de Kai não ter se identificado no gênero de nascimento. Primeiro ele achou que não seria menina, que seria menino, depois percebeu que não é menino, que é uma criança sem gênero, então agora a gente está nessa mudança novamente, sabe? E tentando se entender e buscando o que é melhor para ele. Esse é o meu relato. Muito bacana. Temos basicamente só mães aqui, então sigam. São um ouvinte 100%. Gente, como Entendi. ninguém se manifesta, eu vou me colocar, porque, né, esperar a pessoa se preparar um pouco melhor. Eu sempre percebi alguma coisa de muito diferente, né? Eu acho interessante dos casos que eu acompanho e tudo mais, a questão de ser sempre muito presente, assim, a prematuridade não é uma regra, assim, de 100%, mas a gente percebe uma prevalência dentro do espectro. A questão da ausência de choro, de ausência, assim, o que eu percebia que ele era muito... Sabe aquela questão, assim, que você vê bebê rindo, que você brinca com o bebê e o bebê ri, o bebê manifesta, e eu achava muito estranho ele ser sério. Então, assim, podia brincar, podia ter isso, podia ter... Ele estava sempre sério. Sempre muito, assim, tal, e sempre observava tudo. Ele não falou cedo, o Adriano não falou cedo. O Adriano foi falar só com 2 anos e 2 meses. Só que ele observava e ele interagia em todas as coisas. E quando começou, era como se ele já soubesse de tudo. Né? Como se já tivesse... Ele entra em hiperfocos, ele entra na parte de... Tudo ele quer saber, tudo ele quer conhecer, tudo ele quer ter acesso. São sempre conhecimentos muito específicos e muito difíceis. Ele ama física, desde pequeno ele ama biologia, astronomia e física. Qualquer coisa que acontece, ele pesquisa a respeito, ele debate com médicos, ele debate comigo. Tem essa questão também da parte... ele não se identificou transgênero, mas ele se identificou dentro da bissexualidade, também muito novo. Não tem a questão de ter uma regra, né, de se conseguir seguir uma regra social, uma questão assim,
muito. Mas, assim, uma coisa que eu percebo que é muito presente nele, ele tem dificuldade com expressões faciais. Então, quando você olha, ele está sempre de boas. Só que se ele estiver num processo de pânico, de muito medo, de muita dor, a expressão continua sendo a mesma. E aí é difícil, eu tenho essa mesma situação comigo, é difícil que médicos levem ele a sério quando ele fala do que ele está com muita dor, ou que ele está com algum problema, né, realmente complicado na questão da saúde, que professores levem ele a sério de que ele de fato está com alguma dificuldade, por conta ele sofreu muito bullying na escola, por ser muito inteligente, tinha também essa questão, né, das professoras não gostarem, porque acabava atrapalhando os demais alunos, atrapalhando na questão, principalmente era muito constrangedor, acho eu, para o professor, quando ele corrigia a professora de que a professora tinha feito o exercício errado, e ele não tinha muito esse filtro de ou chamar no particular, não, era no meio da sala, ou então era na aula virtual, e ele colocava para a professora o que ele tinha feito do exercício e corrigia junto do que estava errado, e isso acabou criando uma certa competitividade, o que eu acho de uma imaturidade absurda, um adulto, né, que está na posição de professor, competir com uma criança, por puro orgulho de estar se sentindo aviltado naquele momento. E como ele tem a dislexia, isso trazia uma série de dificuldades, mais o autismo que trazia uma série de dificuldades na compreensão, só que tinha uma inteligência extrema, sempre foi colocado como se ele tivesse preguiça em fazer as atividades, como se ele não quisesse fazer de propósito para poder causar na aula. Então, por isso que eu falei, a maior parte do bullying que ele sofreu foi por parte de professores, por parte de amigos, de colegas mesmo, foi mais agora, para a adolescência, que ele teve mais essa questão. Como a parte, assim, sempre foi tratada de uma forma natural, e é muito comum encontrar com pais que sequer querem que os filhos saibam que são autistas, ele tem muito orgulho de ser autista. Ele sabe das complicações, ele tem a questão das dificuldades de socialização, mas ele não tem a vergonha, ou muito pelo contrário, acho que tem essa parte, a pessoa fala assim, ele usa o colar, eu falo assim, não só ele usa, como eu uso. E eu não saio, eu não vou para qualquer lugar sem identificação. Até porque, exatamente, né? Eu falo assim, é uma forma, eu falo, se existe uma forma da gente divulgar, se existe, a gente tem, a primeira pessoa que tem que dar esse suporte sou eu, para que ele se sinta à vontade, e a segunda pessoa é ele, estar à vontade de estar no mundo, né? De não ter que se esconder. Então, mais essa questão que eu acho que é bastante presente, e os questionamentos que são infinitos, né? Eu falo que se a gente continua com hiperfocos e com essa questão de busca de conhecimento, e a gente sabe que isso não para, eles, nessa fase, então, é o tempo inteiro perguntas e questionamentos, e aí a gente vai buscando conhecimento junto, e isso é muito bacana. Muito bom. Vai lá, Aline. Dude só vai falar um pouquinho aqui, porque vai dormir, né? Senão não consegue nem dormir. O livro de astronomia. Quem te deu esse livro? Umas meninas da biologia, da UFMG. Da UFMG, né? Muito legal. Livros de física. Eu ganhei esse Dia das Crianças. Minha mãe perguntou, tu quer um sorvete ou quer um livro? Um livro. Melhor que um sorvete, né? Não, e eu acho interessante, assim, que Dude tinha... Desde sempre, Dude teve interesse por coisas que a gente fala assim, é coisa de gente velho. Por exemplo, Dude, bebê, tipo, 1 ano e pouquinho, já gostava de Mr. Bean e de Pantera Cor-de-Rosa. Dude gosta de música tipo Alceu Valença,
Clara Nunes, sabe? São coisas assim que a gente não vê criança gostando e Dude gosta, sabe? Não é imposição nossa, até mesmo porque tem muita coisa que eu aprendi a gostar depois de Dude na minha vida. Sim, música clássica também é muito comum. O Adriano gosta bastante. Muito bom a Sabrina e Kika. Maurílio, salvo engano, seu filho é autista, correto? Você trouxe uma coisa dessa. Confere? Você tá mudo. Oi, tô ouvindo? Tudo bem? Tranquilo. Tá. Não, eu sou TEA, meu filho não. Ah, tá. Meu Beleza. filho, meu filho ele teve um teste de QI que foi bem elevado, mas nós preferimos esperar um pouco mais para poder pedir um diagnóstico, mas ainda não tem diagnóstico fechado. Ah, tá, beleza. Então, a Natália, Sandra ou Simone, vocês querem trazer alguma coisa? Vamos lá, então. O que eu percebo é muito interessante essa nossa conversa, porque é a história de todas nós, mães de superdotados, no caso, né, como o meu caso, que são 3 filhos já. Um tem 30, uma tem 19 e a outra tem 13, que acabou de fazer. E são essas mesmas histórias, não tem diferença. Então, assim, bullying por parte dos professores. Não, nenhum dos 3 chorou ao nascer. Eu ficava esperando aquele choro desesperado na hora que nasce. Eu falei, gente, meu filho tem algum problema. Aí depois que nasceu também, sempre, eles, desde muito pequenininhos, assim, os horários de dormir, não, nunca foram de chorar muito e de fazer pirraça e de todas aquelas coisas naturais das crianças, né? Que as outras mães. Então eu ouvi os 2 relatos e fico vendo, assim, essa complexidade que é, e que bom que a gente está se encontrando aqui e pode falar, porque às vezes a gente se emociona, porque na pandemia, por exemplo, a minha filha do meio, ela estava em plena adolescência e ela fez 2 avanços. E a outra estava com 7 para 8 anos. Elas se desenvolveram muito mais na pandemia, que elas ficaram em casa e tiveram a liberdade de estudar. Então, quando elas voltaram para a escola pós-pandemia, a diferença, todo mundo falando, os alunos perderam 3 anos, os alunos perderam 2 anos, e elas tinham simplesmente voado, estavam lá na frente, porque elas tiveram toda a liberdade de pegar os livros, de estudar, de perguntar. Eu também já ouvi, eu até já falei aqui no grupo uma vez que a escola foi para uma reunião para falar que meu filho estava tendo problemas, porque ele, com aprendizado, na verdade, assim, ele estava aprendendo muito rápido, proibiram ele de falar, me deram mesmo, fisicamente, um livro sobre humildade, que eu precisava ler esse livro sobre humildade. Então, não tenho muito o que falar, além dos 2 relatos aqui. E hoje, por exemplo, a gente conseguiu, até um tratamento que a gente tem feito, porque a gente se uniu tanto. Aqui, hoje, por exemplo, a gente passou a tarde, eu, o filho mais velho, a filha do meio, né? A gente sentou e a gente trabalha juntos e a gente escreveu artigos juntos, então a gente é muito junto. A gente fez essa coletividade aqui, porque temos muitas coisas parecidas, né? Então, eu também fui essa criança. A minha mãe fala que eu, com 9 meses, que eu cantava, seguia as musiquinhas do rádio e batia palminhas no tom das músicas. A gravidez também, a primeira coisa que eu percebi ao estar grávida, as 3 gravidezes, nenhuma das 3 foram planejadas, assim, de certa forma, mas foram bem-vindas, né? A primeira coisa que eu notei foi que eu simplesmente comecei a sentir cheiro de qualquer coisa que estava ao meu redor.
Então, era impressionante o sabor das coisas. Isso, assim, com 2 dias depois da fecundação. Eu falei, o meu filho mais velho, por exemplo, eu sempre almoçava no mesmo lugar. Quando eu fui comer, falei, gente, esse pessoal colocou mais alho, tipo assim, não é possível isso. Aí da terceira, o meu marido até falou, que eu falei assim, quem tá fumando? A gente em casa. Aí ele falou assim, ninguém. Eu falei, tá. Aí ele falou assim, vamos fazer o teste que você tá grávida. E essa questão de mexer na barriga, eles respondiam aos estímulos. Por exemplo, se eu tomasse café, os 3, eu tive que parar de tomar café na gravidez, porque se eu tomasse, eles pareciam aliens dentro da barriga. Eu notava que eles ficavam super excitados quando tomava café. Colocava o fonezinho de música na barriga, eles se movimentavam, eles respondiam. Eu tinha a do meio, ela tinha a posição que eu dormia. Eu deitava de um lado, ela simplesmente se empurrava ali e eu tinha que virar de lado. Então, assim, é muito bom a gente fazer essa troca, porque a gente não fala sobre isso, assim, vamos esconder, não vamos falar para ninguém, porque todo mundo fala, entrega a gente rapidamente ao livro da humildade, né? E esquece que, junto dessas capacidades todas, essa questão, por exemplo, que eu estou aqui um pouco sem óculos, a Sabrina falou, que as expressões, o tempo todo, os meus filhos, os 3 já falaram, que os professores falam, não fica olhando para mim com essa cara de pouco caso, não olha para mim com essa cara de deboche. Ou então chega para mim e fala, eu fui conversar com seu filho, fui conversar com sua filha, ela olhou para mim com cara de deboche. Aí, não, e quanto mais eles falam, quanto mais eu tento parecer que eu estou ali considerando o que a pessoa está falando, mais parece que eu estou fazendo cara de pouco caso. Então, todos esses relatos é interessante, assim, o quanto que são próximos, assim, lidar com a criança superdotada. Então a gente criou, eu já falei isso aqui mais de uma vez, a gente tem esse nosso bolinho que a gente literalmente, de janeiro para cá, a gente começou a fazer tratamento de dependência. Porque a gente acabou criando dentro da nossa casa um ambiente super delicioso, onde vale tudo. A gente senta com fórmulas complexas matemáticas e a gente vai até quase que o dia amanhecer. E é muito bom. Então a gente criou uma coisa que a gente ficava todos em casa, sem sair para lugar nenhum. E estamos felizes, porque a gente está conseguindo se desvincular um pouquinho um do outro. Muito bom, Sandra. Maurílio, eu vou liberar para você em um comentário específico. E aí você vai até comentar os comentários, se quiser. Saber até livro. Essa Tá. questão de escola que vocês trazem, ela é tão complexa que mesmo no contexto de não divergência, a escola se tira do lugar de responsabilidade. E essa coisa que eu trouxe é uma reportagem que foi sobre escolas de elite econômica que trazem bolsas. E aí, né, teve um problema com bullying e a mãe reclamou. E o comentário das escolas é justamente esse, que ela traz que basicamente a bolsa coloca o estudante num lugar vulnerável e que tem que reduzir a bolsa ao invés da escola, se colocar se vocês lerem o texto. Eu li essa reportagem, eu fiquei de queixo caído, E falando é, que os alunos bolsistas, porque o que acontece? Desculpa te interromper, vai lá, Trans. mas a minha filha do meio, ela é, inclusive, do problema que gerou isso aí, que ela é desta entidade, do SMART. Até mandei no grupo aqui outro dia, que estava com processo seletivo aberto. E eles falaram, o que acontece com os alunos do SMART? Normalmente são alunos. Eles consideram, né, que é aluno de baixa renda, porque é um projeto feito para São Paulo e tal, mas a renda que é exigida é 2 salários mínimos por pessoa na família para que entre nesse projeto. Então, eles alegaram que o que o menino faz? Ele entra na escola,
Normalmente é um menino que ele não está muito longe da renda das outras pessoas que estão ali. E quando dá 6 meses, esse menino ele está colocando o resto da escola no bolso. E aí ele sofre muito bullying por parte dos professores, porque eles não acreditam que essa criança seja capaz. Aí ele sofre muito bullying. Aí o que a escola alegou, e eu fiquei, como eu conheço o projeto de dentro, falou que é porque o aluno não tem estrutura social para conviver ali, naquele meio. Não são os demais alunos que não suportam ver alguém que chegou de uma condição social bem diferente ultrapassarem eles em pouco tempo. Aí eu vi essa reportagem e acompanhei de perto, porque no grupo do Smart, eles agora inclusive colocaram, foi bom, eles não tinham psicólogos, agora eles estão disponibilizando psicólogos para os superdotados. Eles realmente dão muito apoio em encontrar parcerias, escolas e tudo mais, mas o apoio psicológico eles não davam. Agora eles começaram a dar duas sessões por mês, e quem tiver algum outro motivo pode procurar, mas realmente as escolas estão pensando em cortar as bolsas por isso. Foi o que eles alegaram, mas eu sei que o motivo é outro. Justamente. E só como o texto tá, Sandra, é legal saber desse espaço secreto, olha só, empresário do setor educacional, ou seja, alguém que está pensando no lucro, discutem os desafios da integração. Do nada alguém traz assim, que as bolsas podem ter impacto negativo na vida social dos estudantes de baixa renda, que enfrentam dificuldades em se adaptar ao ambiente de alunos de famílias mais abastadas. Como se não fosse culpa do ambiente e da escola. E aí eu trouxe isso mais na perspectiva de que tem todo esse problema, a escola simplesmente se tira a responsabilidade. Vai lá, Maurílio. Ô, Rafael, só lembrando que eu sou literal. Então, na hora que você me falou assim, se eu tinha um filho que era autista, vamos reformular. Eu fui casado, eu tenho meu filho, que é o João Rafael, e fui casado com a Luciana, que tem um filho que é o Matheus. E o Matheus, foi casado durante 2 anos com ela. E o Matheus, ele tem autismo severo, entendeu? Então, eu acompanhei, para mim foi um choque, não sei se vocês conseguem entender, o impacto que deu eu e o Matheus. Mas foi um impacto positivo, mas também foi um impacto negativo, porque eu sou bem, eu sou mais, como que eu posso dizer, retraído, e o Matheus é mais expansivo, entendeu? Então, uma das coisas que eu tinha uma dificuldade muito grande uma saída, um exemplo, eu e o Matheus, uma vez nós fomos num parque em Londrina e o Matheus teve um ataque. Então, foi uma experiência de eu ter que segurar o Matheus. Isso foi uma coisa que, para mim, me assombrou muito da reação das pessoas com isso. Porque as pessoas não entendem que o autista você tem que imobilizá-lo para ele sentir a segurança para parar o ataque. Isso nós somos instruídos a fazer. E as pessoas passavam e pensavam que aquela imobilização era como se fosse uma agressão à criança, mas a gente tenta segurar de uma forma que ela não se machuque e que não nos machuque. Então, a gente passa por treinamento disso. E sobre a parte da escola, ele estudou, acho que depois vocês pesquisam, no Aba Kids, em Londrina. Tem o Aba Kids em Londrina. E, cara, a gente encontrou muito problema nessa parte justamente de escola pública para escola particular. O Aba Kids, naquela época, era uma fortuna. Saía, o plano de saúde pagava metade, nós metade. Então, dava R$ 9.000 por mês para ter uma criança do nível do Matheus estudando no Aba Kids. E nas escolas, escolas normais, escolas da rede pública, não aceitavam porque não tinha professores para ficar como professores de apoio, entendeu? No outro encontro passado eu contei para vocês como que foi a minha experiência dentro de escola. A minha experiência dentro de escola foi horrível. Só que não entendiam o que eu tinha, entendeu? Então, teve muito, sofri bullying demais da conta.
passei por aceleração. Nossa, é horrível a forma que eles te julgam por você chega a ter vergonha de levantar a mão para dizer que sabe alguma coisa, porque você acaba sendo o sabichão do negócio. Isso para mim era horrível. Até dentro da empresa que eu trabalho ainda, como os meninos sabem que eu tenho, eles não brincam muito comigo quanto a essa parte, mas eles respeitam bastante. E eu me sinto respeitado aqui dentro da empresa, eu me sinto respeitado. Só que com o Matheus foi um caso muito eu fui começando a aprender a lidar com os altos e baixos do Matheus, fui aprendendo as dificuldades que a Luciana passava com escola pública e escola particular, fui aprendendo a diferenciação que eles faziam hoje. Tem escolas que eles viram esse nicho de mercado e eles começaram a cobrar valores muito caros, justamente porque não tem onde muitas mães e muitos pais encontrar lugar para deixar, um lugar que consiga saber como lidar com as crianças, principalmente crianças autistas severas, no caso do Matheus. E as escolas públicas não estão preparadas, e o governo não está preparado para isso e não fazem questão de jeito nenhum, de forma alguma. Há alguns casos aí de intervir e ajudar, mas a real mesmo é que não fazem questão. É isso, meu comentário. Vai lá, Sabrina. Não, eu só ia comentar rapidinho no que a Sandra colocou do livrinho, né, sobre humildade, que é a parte, né, de violência, de assédio moral, que a gente sabe que acontece muito, essa violência velada, e que quanto mais isso for colocado, né, for externado, quanto mais você fala assim, eu tenho uma frase que eu falo que o mal, ele se propaga no silêncio do bem, na omissão do bem. Não é que não exista, não, mas quanto mais se fica em silêncio, mais pessoas se dão o direito de determinados comportamentos. Então, que situações como essa venham cada vez mais à tona, porque eu quero muito que as pessoas se sintam envergonhadas de terem atitudes como essa, porque não deixam de ser uma violência muito grande. É só esse adendo. Um complemento à questão que vocês trouxeram e que o Maurílio trouxe mais profundamente sobre as escolas, e principalmente escolas particulares, na comunidade surda, que eu também estou muito ligado a ela, tem que ter um intérprete para criança surda. Escola particular quer que o pai pague o intérprete. E ela não pode fazer isso legalmente. Ela tem que aceitar o mesmo valor de mensalidade. Então, isso é um problemão. Na escola pública já tem intérprete, mas aí é um outro processo. Ou criança que precisa de um acompanhante, que quer que você pague acompanhante. Então, é sempre um problemão pensando na escola particular dessas coisas. Natália, você já quer falar? Agora dá para me falar um pouquinho, Vai que lá. hoje minha casa está daquele jeito, muita gente, não estava dando para falar. Mas continuando, né, falando sobre as escolas, porque eu tenho com o tema de hoje, tem duas opções, né? Tem a opção de mãe de superdotado e tem a opção de mãe sendo superdotada, né? Que são duas coisas muito parecidas e diferentes, né? Porque são dois desafios que a gente está vivendo na mesma hora, que é muito difícil ser mãe de superdotado e ser superdotado também, né? Então, como mãe de superdotado, eu tô sentindo, assim, que isso é uma luta, parece que a gente está lutando contra sabe, uma coisa gigante e a gente está sozinha. Aonde eu estou aqui, não conheço outra mãe de superdotado, não tem outras crianças que foram avaliadas ou com suspeita, não tem, só sou eu sozinha no meio da minha comunidade e parece que é um bicho de outro planeta, né? Eu falo, os professores, eu estou percebendo assim uma falta de entendimento do que é muito, muito forte dos professores, dos diretores, de todo mundo, assistente social, fui bater a porta, falei aqui, estou assim, tô com esse, com meu filho, assim, tem
curso, tem algum apoio, tem alguma bolsa? Não, falo assim, se você ficar sabendo, traz para mim, para eu ficar sabendo também, por favor. Isso que foi a resposta dela. Para eu procurar informação para levar para ela, entendeu? E agora que está em épocas de eleições, de voto, de votação, aparecem todos os vereadores aqui em casa. E me falam, não, porque eu tenho um projeto com crianças autistas. E falei, opa, e com superdotados. Eu estou fazendo umas conexões com os vereadores que estão a candidatos ainda, não são vereadores, mas eu estou querendo colocar no meio do projeto deles os superdotados, porque somos invisíveis. A gente não existe para ninguém, né? Então, é uma luta assim muito grande. E eu falo para eles, eu tenho o laudo do meu filho tem quase 2 anos, eu não estou conseguindo uma mudança na escola, não tem mudança, os professores, nada, ou seja, não tem jeito. Aí falou, vamos mandar de novo o seu laudo para a Secretaria de Educação. Sabe o que a Secretaria de Educação falou por segunda vez? Falaram que os professores que acompanham os alunos na sala de aula são para quem tem dificuldade. Como meu filho, pelo contrário, não tem dificuldade, ele não está precisando de um professor. Essa é a resposta da Secretaria de Educação. Se a Secretaria de Educação me dá essa resposta, o que vou esperar do professor? Né? Então, eu tô com vontade de chorar, tô com vontade de rir, eu já não sei o que eu faço, mas como agora superdotada, eu sou totalmente desafiada, eu gosto de desafios. E eu tô querendo, assim, ou pego minha mochila e vou embora, ou eu faço alguma coisa nessa comunidade para romper a bolha. Porque sempre tem o primeiro, né? Sempre tem aquele que começa alguma coisa. Então, eu tô querendo falar, justamente vou ter que fechar meu chamado, que tem um chamado que está me chamando agora, então vou ter que parar. Mas a ideia é essa. Vou voltar. Simone, já abre para você. Um minutinho. É interessante quando a Sabrina e a Kika trazem sobre a coisa do filho querer estudar física com 9 anos, ao mesmo tempo ter dificuldade básica, porque para o mundo além da nossa bolha, isso é uma quebra de imaginário muito grande. Para o mundo além da nossa bolha, física é matéria de terceiro ano que é difícil de entender e que você precisa estar na faculdade para começar a normalizar isso. Quando você pega uma criança superdotada e que vai ter dupla, tripla, quádrupla, quinta excepcionalidade e assim por diante, ela naturaliza, olha, eu tenho um livro de física com 9 anos, eu sei falar sobre esse livro, mas eu não sei conversar com você. Se eu vejo um filme, eu vou ficar chorando porque o robô morreu, como diz a Aline. E aí, isso vai bater na sincronia, isso vai bater no imaginário que realmente essa criança pulou um buraco que era para o terceiro ano. E aí? Em termos escolares, ela formou praticamente, se a gente for pensar em matemática. É difícil até quebrar esse imaginário. Vai lá, Simone. Vamos lá, eu entrei aqui um pouquinho mais tarde, porque a gente foi comemorar o Boletim das Crianças, que veio ontem, e aí a gente está começando agora a fazer assim, alguma coisinha assim, para eles, porque é assim, é um boletim excelente, tem a neurodivergência, mas também tem um esforço, né, de prestar atenção, de fazer as lições, de participar, de não faltar, né? Mas aí eu estava aqui tentando ver, me inteirar do assunto, né, e saber onde eu poderia falar. Pensei em várias coisas, mas eu acho que essa questão do conhecimento além e a falta de conhecimento dos professores. Eu sou uma pessoa que tenho magistério, faculdade de pedagogia e agora estou no 7º semestre de psicologia. A gente vê isso de superdotação. Nada. Ela existe o QI, existe algum teste, e só. Inclusive, a minha professora que ensinou a fazer o BISC e todas as coisas, ela falou assim, olha, gente, é raríssimo. O que vocês vão encontrar é as deficiências. Claro que é raríssimo. Ninguém testa, só testa quem tem dificuldade. É a realidade do sistema educacional brasileiro.
E aí depois, só que na época eu ainda não tinha o diagnóstico do meu filho. Eu passei 10 anos buscando porque ele era tão ansioso desde a maternidade, não pensava em superdotação, e a gente descobriu depois que eu já estava na faculdade. E aí, depois que eu tive o laudo, como ela era a única pessoa que eu conhecia, né, que entendia um pouco, fui conversar com ela, ela falou assim, uma vez eu tratei uma criança, mas o dele era claro, eu ajudei lá a fazer o plano individualizado, não sei o quê. Aí eu falei, tá bom, depois a gente conversa. Então, assim, é um desconhecimento na formação, é muito pouco que se vê, as pessoas realmente têm preconceitos, né? Aí, meu filho, ele precisou mudar de escola o ano passado. A escola que ele estava foi comprada por um sistema de ensino e caiu muito a qualidade. Aí, ao mudar de escola, eu não tinha aberto na escola anterior e eu resolvi não abrir para sentir as águas, assim, né? Ver como é que era o negócio. Aí eu peguei a reunião de pais, lá você entra, cada professor, como é Fundamental 2, 7º ano, cada professor fica na sala, e você bota o nome na lousa e ele vai chamando individualmente. Aí eu fui falar com o professor de matemática. Aí eu falei para o professor, ele falou que tinha percebido que meu filho gostava muito, tinha um talento. Aí eu falei, meu filho assiste matemática avançada no YouTube, ele vê equações de 3º, 4º grau, ele gosta, né? Aí ele falou, eu falei, você já... Ele falou assim, então, eu nunca avaliei seu filho além do ano que ele está. Então, mas ele era uma pessoa interessante, falou assim, eu vou dar uma avaliada. E aí ele começou a dar uns desafios para o meu filho, sem saber da superdotação nem nada, e meu filho acertava tudo. Aí, claro, o mundo é muito legal, o professor recebeu uma proposta de uma escola perto da casa dele, saiu da escola agora no meio do ano. Aí eu marquei uma reunião com a coordenadora pedagógica para abrir a questão da superdotação, porque meu filho tirou 10 na Olimpíada Brasileira de Astronomia e passou para a segunda fase da OBMEP. Aí eu falei, vai que tem algum curso, sei lá, na USP, aqui em São Paulo, alguma coisa, e a escola não tenha, né, quem oferecer, né? De repente eu pensei que poderia ser uma boa. Aí, num colégio enorme, do jeito que ele estuda, eles falaram que não tem nenhum caso de superdotação e que não era com a coordenadora pedagógica, porque, afinal, ele não tem dificuldade escolar. Aí marcaram uma reunião comigo com a orientadora educacional e com a coordenadora de inclusão. Aí elas foram super receptivas, falaram tudo de que vão fazer um P, que vão analisar aceleração, que embora meu filho não queira, que tem que analisar, que pode não dar problema agora. Mas assim, já faz mais de 2 semanas e até agora o que mais me estranha não é elas terem feito uma coisa. Eu sei que uma coisa bem feita pode demorar mais tempo, mas ninguém chamou meu filho para conversar. E aí, assim, outro dia ele estava comentando de um menino que é repetente na sala dele. Por que o menino é repetente? Porque a mãe começou a trabalhar na escola e ele ganhou uma bolsa e ele veio de uma escola pública. Então, provavelmente, ninguém fez uma adaptação, né? Às vezes nem não estou falando que a escola pública é inferior, mas é diferente, né? Às vezes é uma necessidade, né, de orientar, assim, né? Já tem escolas públicas que são excelentes, assim. Mas é assim, né? Tem que adaptar o esquema. Provavelmente ninguém fez uma adaptação com esse menino. Ele está fazendo trabalho com meu filho agora, é um menino super inteligente, eles estão criando um país fictício para aula de educação financeira, todo o sistema financeiro do país. O menino já usou IA para criar um hino do país, eles estão todos integrados, assim, então você vê que claramente faltou ali uma orientação para adaptação a essa escola diferente que ele estava, independente de onde ele veio, né? Podia ter acontecido qualquer um. Então, assim, eu não sei, eu acho que a gente está há anos-luz. Às vezes eu fico pensando que deveria ter uma novela da Glória Pérez. Vocês são dessa época que ela fazia uma novela e trazia um assunto como a doação de órgãos? Hoje em dia não teria tanto impacto, ninguém mais assiste novela. Mas, porque assim, imagina, um vereador vai comprar essa briga.
ele vai falar assim, num país que a educação é precária, que as escolas públicas às vezes não têm água encanada, vamos falar assim, eu vou comprar a briga de quem tem vantagem? É muito difícil, né? Eu acho que a gente tem que fazer nosso trabalho de formiguinha e realmente tentar achar agentes grandes para nos ajudar nessa batalha. Vai lá, Aline. Simone, sobre essa última sua colocação aí, quando eu tive a reunião com a Secretaria de Educação, foram várias equipes, assim, tinha a equipe que era responsável pela inclusão de autistas, tinha uma equipe que era responsável por questões raciais, aí tinha a equipe de superdotação e tinha também a equipe da questão de gênero, enfim, foi um grupo enorme. E aí, quando eles vieram me falar, né, que minha criança não podia ficar comigo o tempo todo, porque era eu que estava trazendo essas questões dos problemas de superdotação que ele tinha, era culpa minha, que dava muito estímulo e tal. E aí eles me colocaram que eu estava vivendo uma utopia, porque quando eles questionaram assim, na escola que seu filho estuda, porque é uma das públicas melhores aqui de Belo Horizonte, a escola que seu filho estuda tem natação, tem robótica, tem programação. Eu falei, não, a escola que meu filho estuda tem recreação na piscina, a escola que meu filho estuda, eles simplesmente dão um tablet para os meninos ficarem colocando joguinhos. Isso aí ele tem em casa. A gente leva para o clube, ele tem acesso em casa, ele tem acesso à programação, ele tem kit de robótica em casa. Na escola, ele não tem isso, ele está indo para a escola para perder tempo. E aí, quando eu falei que ele está indo para a escola para perder tempo, o rapaz que era responsável pela superdotação falou assim: o problema do seu filho é você. Aí eu virei para ele e perguntei: aqui, você é responsável pela coordenação da superdotação nas escolas públicas de Belo Horizonte. Públicas não, nas escolas no geral, porque é a Secretaria de Educação. Você é superdotado? Ele virou e falei: não. Você é pai superdotado? Não. Eu falei: qual que é a sua formação? Pedagogia. Eu falei: então você não tem nenhuma noção para falar o que você está falando, você não sabe, você não vivencia. Aí ele pegou e ficou com muita raiva, sabe? Ficou com muita raiva. E eu falei: olha, como pessoa superdotada, como pai superdotado, eu entendo que os meus problemas são muito maiores que esse. Se o Estado garante para mim que meu filho tem direito, eu quero esse direito, e não importa se é utopia, o Estado me garante. Mas aí foi uma discussão e com isso eu estou pagando o preço, sabe? Eu sou a bruxa da regional aqui. E é muito importante esse movimento que a gente, mas muito mais vocês, enquanto mães, estão iniciando. Porque vocês são as primeiras a lidar com esses contraditórios do menino que tem que ser incluído no grupo de WhatsApp só porque ele existe, porque afinal é o reconhecer a existência, mas para ele também reconhecer que é bobo. É adolescente fazendo piada de duplo sentido que ele não tá nem aí com aquilo. E se ele vai encontrar uma namorada, vai ser difícil, porque ela não vai nem acompanhar os papos dele. Pensando em adolescência, principalmente, que ele não vai ter essa adaptação de mundo. E, de novo, vai cair nessa contradição toda. É um menino que já sabe física, que é do terceiro ano, mas não sabe ler porque tem dislexia. E, ao mesmo tempo, quando vai conversar, ele chora porque eu só aumentei o tom de voz com ele e que não me obedece. Existe um perfil do Instagram chamado Literalmente Autismo. É uma moça bem boa, ela fala do autismo. Eu meio que suspeito que ela tem um lado muito forte da interpretação, só que ela não conta só pelo personagem dela. Mas, enfim, numa das publicações dela, ela traz que coloca uma pessoa autista como grossa, mal educada e autoritária. E ela traz duas situações. Uma, o autista quer fazer alguma coisa e não sabe comunicar isso, e você não sabe dizer não. E aí o autista quer autoritário. 2, você quer que o autista faça alguma coisa, ele não quer fazer. Qual é a parte autoritária? É você que não está comunicando. Mas é sempre colocado para o diferente esse normalização. E mais,
quando se descobre que a criança tem TDAH, o médico quer medicar, e a minha pergunta que eu faço para pais e mães é: medicar o quê? Qual é o problema de aprender correndo? Você tem que aprender sentado? Com a perna parada? Então, são esses questionamentos que surgem. Vai lá, Sabrina. Só um adendo no que você acabou de falar, ela já colocou sim sobre a superdotação, tá? Se você for uns vídeos para trás, em uma que ela coloca sobre as problemáticas, inclusive que ela tem na empresa, por ser superdotada e conseguir visualizar coisas muito à frente e a mais do que os homens da empresa e tudo mais, e trazer as ideias e tudo, mas ter todo o preconceito que ela sofre justamente por ser mulher e ser autista. Então, ela já colocou. Mas pondo essa questão da Kika, que a Kika colocou, né, falou assim, que hoje ele é a bruxa da questão, a gente tem que ter orgulho, a gente tem que querer ser, porque uma coisa que eu falo, uma vez eu virei para a Adriana, eu falei assim, eu tinha chamado a atenção dele, ele fechou a cara, eu falei, tá com raiva, né? Ele, não. Eu falei, tá com raiva, sim, não tô. É normal ficar com raiva da mãe, é normal ficar com raiva da mãe, querer que a mãe morra, querer que tá não sei o quê, eu também tinha raiva da minha. Aí ele, eu falei, é super normal, tá com raiva ou não tá? Tô, sem problema nenhum, você fazendo o que eu falei para você fazer, o que você precisa fazer agora, você pode ficar com raiva. Isso a gente transfere para a Secretaria de Educação da escola, tá? Então, quer ficar com raiva, quer achar ruim, quer ficar de cara feia, quer me chamar de bruxa, quer achar que eu tô enchendo o saco, fique à vontade, porque eu tô mesmo. Eu estou enchendo o saco, eu estou sendo chata, eu estou sendo implicante, eu vou exigir que o que está na lei, o que está previsto, ele receba. Então, não é para gostar, não é para me achar legal, não é para me achar bacana, é para fazer o que eles precisam. Ponto. Fez o que eles precisam, se vão gostar de mim, se não vão gostar de mim, eu não tenho baixa autoestima, eu estou muito bem resolvida nessa parte, não preciso de palminha de ninguém. Fez o que era previsto. Tá fantástico, gente. Então a gente tem que sair assim desse papel de achar que as pessoas têm que achar, tem que comprar a briga, não, tem que fazer o que está ali. Tem conhecimento, não tem conhecimento, não tem, a gente leva o conhecimento, a gente leva as leis, a gente leva os estudos, a gente leva as pesquisas, a gente fundamenta, a gente dá o caminho das pedras, se for necessário, a gente participa da escola com a lei nova agora, a gente participa se for necessário, mas a gente vai ser a pedra no sapato, para que a coisa funcione, que um dia vai funcionar. A gente sempre sabe, tudo vai nesse processo, né? Tudo é paulatino, tudo tal, e sempre teve quem incomodou no início, para que as coisas hoje, eu falo, hoje o mundo recicla. Eu sou da fase que, quando eu estava na escola, começou-se nos anos 90 a se falar, né, final dos anos 80, começo dos anos 80, começou a se falar sobre reciclagem. O meu filho não sabe o que é um mundo onde não se recicla. E houve muita discussão e muita briga, e ele não entende até hoje como é que as pessoas fumavam no local público, fechado, porque é tão absurdo, é tão surreal. E a gente fez parte desse mundo onde isso era o normal. E a gente sabe que a nossa briga, a nossa luta é justamente para que as próximas gerações, as deles, eles vão estar se formando e eles são os que vão estar nos ensinos universitários para fazer toda essa alteração, para que quando as próximas gerações vierem, encontrem um mundo onde é muito estranho se falar que você não tinha esse suporte todo antigamente. É por isso que a gente briga. E é para acharem ruim mesmo, não tem problema. Como eu sempre falo, se acharem ruim, indica o Rafael, me indica como terapeuta. A gente sabe fazer as pessoas aprenderem a lidar com frustração, tá tudo bem. Eu acho que o nosso caminho só é um caminho bem árduo, sabe? Porque quando uma pessoa que deveria ser autoridade no assunto vira para você e fala que você está fazendo seu filho ser superdotado, sabe? Tipo, é uma pessoa que é coordenador de uma equipe de uma cidade grande como Belo Horizonte, uma equipe de superdotação. Vira para uma mãe e fala que o filho é superdotado por culpa dela, eu fico com medo, sabe? Em ordem, Maurílio e Sandra.
Você falou a questão do remédio, Rafael. Passei em duas situações complicadas com essa parte de medicação. Uma comigo mesmo, que me receitaram Vinvans. Primeiro começou com 35, foi parar em 75, quase morri. Foi um absurdo isso. E a segunda foi com o Matheus, que também passaram o Vinvans para ele. Então, essa parte de medicamento é a parte mais... Eu não sei até hoje como um psiquiatra, sabendo o caso, assim, eu vou falar leigo, tá? Vou falar de uma forma leiga. Eu não sei como um psiquiatra, sabendo qual é o seu caso e sabendo o que esses remédios causam, até hoje eu falo para o pessoal que me pergunta, cara, nunca tome Vinvance, porque isso acaba de uma forma contigo que é mortal. Quase me matou, literalmente quase me matou, e literalmente quase matou o Matheus com 9 anos de idade. Então, essa parte de medicamento tinha que ser muito bem legislada, né? E muito bem aplicada para quem é esse tipo de medicamento. Porque, pensa, um psiquiatra passa um remédio desse para uma pessoa com um caso como o meu, com um caso que nem o Matheus, vai surtar. Eu surtei, o Matheus surtou e, cara, para mim foi... Eu passei uns 4 dias acordado. 4 dias acordado com Vinvance, a minha cabeça já não para. Imagina com Vinvance. Vinvance é uma droga. Aquilo é literalmente uma droga, sabe? É anfetamina aquilo lá. Aquilo ali devia ser abolido. Aquilo ali não devia nem existir. Então, foi esses 2 casos que eu passei com esse tipo de medicamento, tanto comigo, tanto com o Matheus. Matheus era meu enteado, só para deixar claro. Vai lá, Sandra. Eu vou colocar 3 questões aqui, espero ser bem breve. A primeira é quanto a minha filha, que é superdotada, e por uma circunstância ela teve que mudar, a gente mudou de cidade e ela teve que começar a estudar em uma escola pública. Então, com a superdotação, a conversa foi: como é que atendemos a sua filha? Né? A escola está bastante empenhada, mas dentro daquelas possibilidades. É uma escola pequena, uma escola que tem uma turma de cada série, e ela tem só 19 alunos dentro da sala. Então, eu falei, conversa com ela. Ela vai saber. Mas como uma criança de 13 anos tem condições de saber o que ela quer? Eu falei, conversa com ela. Aí ela, com muita insistência, eles estão conseguindo conversar. E tá super legal, porque ela, por exemplo, quando tem aula de matemática ou de alguma aula que a professora não se expressa bem, ela vai para o quadro e ela ensina as outras crianças. Ela estava super desanimada, agora ela começou a se animar. E quando o barulho está muito, eles admitem que ela vá para a biblioteca e expanda o conhecimento dela. Então, por exemplo, é uma aula de inglês que tem que completar aquelas palavrinhas só. Então ela vai para a biblioteca e ela faz uma poesia em inglês e volta, e isso é válido como... Mas eu sei que provavelmente essa é a única escola. E, por outro lado, então, eu na mesma escola, aí voltando. Então, esse é o caso da minha filha. Então, foi o que eu conversei lá na escola e a gente está conseguindo alguma coisa nesse sentido com ela e está muito, muito bom. Ela pega os alunos que estão com dificuldade e senta com eles, faz o trabalho com eles. Ela não gosta de fazer os trabalhos. Aí ela ajuda aquele aluno, ensina, ali a nota dela vai junto, sabe? Então, devagarzinho. Mas nem todos os professores, alguns torcem o nariz, eu sei que eles falam pelas costas, mas eu não tô nem aí, sabe, Sabrina? Eu mesma olho no espelho e falo, tô super bem, não preciso da sua aprovação. Eu quero que a minha filha, assim como a escola aceita alunos, lá tem um aluno que tem síndrome de Down, tem uma aluna que ela não consegue aprender, a escola tem alguns alunos especiais. Eu falo, eu quero que a minha filha seja tão aceita quanto eles. E a escola está acolhendo ela. Mas é muito difícil para ela, porque o nível
dos meninos é muito lá atrás, mas ela está ficando bem, ajudando essas crianças e está aprendendo. Aí o outro lado, o meu lado de superdotada. Peguei uma turma de ensino médio de uma escola técnica para dar aula de computação para esses meninos. Aí estou tendo problemas, evidentemente, porque eu não estou ensinando-os da maneira linear. E os meninos estão indo muito bem. Eles pediram para aprender com jogos. Aí agora eu vou ter que fazer uma reunião com os pais para explicar para os pais por que os meninos estão tendo jogos e não aulas de computação. Aí eu falei, eu topo o desafio. Vou passar uma tarde com os pais, vou fazer uma oficina com eles e já avisei para a escola. Hoje eu avisei. Se eu só sei dar aula assim, eu não vou entregar um conteúdo de maneira linear. Eu vou integrar as disciplinas aqui e os meninos estão indo bem. Faça uma prova com eles. Se vocês não quiserem, eu não consigo dar aula de outra forma. E realmente, primeira vez que eu estou dentro de uma sala de aula. Eu sempre trabalhei com desenvolvimento e programação. E eu estou achando maravilhoso integrar-me com esses adolescentes. Sabe? São adolescentes de escola pública e não sabiam mexer num teclado. E hoje, por exemplo, eles fizeram uma linha de código inteira com uma função e tudo mais, dentro de um jogo. E os pais, os professores, eles estão se irritando porque eu estou ensinando os meninos com jogos. Eu falei, eu não sei fazer de outra forma. Não sei. Então não adianta. Bom, e a terceira, eu queria colocar uma pergunta aqui, né? Que o Maurício falou. Vocês sentem que que essas medicações, por exemplo, mesmo que seja uma medicação leve, eu já observei isso. Na superdotação, eu não sei a questão do autismo porque realmente eu não tenho essa experiência. Mas eu noto um medicamento muito leve, 1/4 da medicação, parece que ele causa é meio que um outro dia eu tomei um comprimido de... Como é que chama aquele negócio que fala que é à noite, que você dorme? Como é que chama o... Como é que é? Terminaquina. Melatonina. Não. Melatonina. Melatonina. Na melatonina. Eu tomei uma melatonina porque todo mundo fala pra mim que melatonina é a quinta maravilha do planeta. Eu tomei a melatonina ali por volta de 8 horas da noite. Eu dormi, eu desmontei e eu fiquei o outro dia até às 20 horas, literalmente me vendo fora do meu corpo. Parece que eu estava andando do meu lado, assim. Eu nunca mais tomei esse negócio. A minha filha estava com um pouco de ansiedade. O médico mandou ela tomar uma dose, sei lá, de nem sei quanto, tipo 1 miligrama. Aí eu dei 1 miligrama para ela, ela dormiu 48 horas. Eu falei, não, parti no meio. Ela dormiu às 48 horas, tô dando 25%. A menina tá falando que tá com sono, que não para nunca. E ela disse que ela falou, mãe, parece que eu tô vendo meu cérebro lento, rodando, eu não tô conseguindo tomar esse negócio. Aí eu tenho visto isso aqui. Aí tem me intrigado, é a primeira vez, já que o Maurício tocou aqui no assunto, eu tô tocando. É muito diferente o cérebro, parece que o negócio trava de uma maneira diferente. Você fica vendo assim, o negócio funcionar lento, e dá uma aflição maior ainda. É só uma colocação aqui, já que o Maurício tocou nesse assunto de medicamento. Sabrina, eu vou falar e você complementa. Essa vai para nós. A primeira coisa do que a gente está trazendo. Num dos grupos que eu tô, a gente estava debatendo sobre isso, sobre se posicionar ou não, e alguém trouxe uma resposta que me agradou muito. Meio que esfrega na cara, tudo bem, se você não dá conta, segue a vida. Passe a dar conta, a gente também. Não ceder a isso, não dar conta do outro, e de novo, não é na perspectiva do melhor e nem do pior, é só do funcionamento diferente, tá tudo bem, eu sei física, você sabe outra coisa, vamos trocar ideia sobre o que eu sei do que você sabe. Não do querer se igualar, meio que partir do orgulho mesmo, assim como a gente tem o orgulho feminino hoje de ser mulher, um pouco de igualar essa coisa. Vocês podem falar, eu sou mulher, é isso aí, eu não tenho que ser igual a um homem para ser líder, para ter poder, para trabalhar, para ser engenheira, sei lá, qualquer coisa. Um pouco dessa perspectiva. E é a parte da ação da medicação. Eu, como psicólogo, sempre trago a seguinte questão de medicação para qualquer contexto. Você funciona de uma maneira.
Você, paciente qualquer que bateu aqui na minha frente, você não pode sair do seu normal. O seu normal não pode ser aquilo que te prejudica e prejudica o outro. Se isso não te traz nenhum problema, para que vai te medicar? E essa é a grande questão. Então, você não medica o TDAH só porque a criança fica mexendo a perna o tempo todo. Se isso não atrapalhou ela, tá feliz. Se você tem um transtorno de bipolaridade, isso não está te afetando. Agora, para que você vai tomar o remédio? Se você está levemente agitada. E isso é para quê? Para aprender a se regular, porque todo ser humano passa por autorregulação. O negócio é que a gente, neurodivergente, passa mais por isso. Se você dá remédio, você não regula, porque você matou o sentimento. E teve uma outra questão, tem uma pessoa que eu estou tentando trazer aqui, que é a Daiane Simão. Eu vou tentar trazer ela de boa vontade para cá. Ela deu uma palestra lá em Divinópolis, que inclusive eu vou, quem for de Belo Horizonte e quiser ir, vai ser a última que vai ter lá, vai ser muito bom. Ela trouxe da parte genética. O cérebro superdotado, tecnicamente encéfalo, ele gasta basicamente o dobro de energia, você precisa do dobro de ingredientes. A gente tem reações químicas diferentes a remédios, então um remédio de gripe vai te dar sono. Eu tomo semigripe, eu fico com sono o dia inteiro. Eu fico meio que... E é só um remédio de gripe muito fraco. Então, passa por todo esse processo, Sandra. As pesquisas estão muito profundas? Não, como qualquer coisa de superdotação. Falta pesquisa pra caramba em qualquer coisa de superdotação, inclusive isso. Vai lá, Sabrina. Então, só complementando, eu percebo muito assim, simplesmente dá-se muita medicação sem uma anamnese correta, sem uma leitura de histórico, sem se verificar, sem exames, e eu falo que a grande maioria dos processos que chegam para mim também são muito mais a parte da necessidade de uma suplementação de vitamina, porque o gasto, né, que a gente sabe de energia, e isso vai também para a parte alimentar, parte física e tudo mais, é muito maior, indo tanto para a questão da superdotação, quanto para a questão do autismo. O autismo também a gente tem prejuízos na questão da absorção de vitamina B12, absorção de vitamina D, para as questões nas meninas, o déficit de absorção de ferro é gigante, com todas as complicações que se tem, né, das menarcas e tudo mais. E a medicação, ela tem que servir como um regulador pontual em caso de necessidade. Então, eu falo assim, se uma pessoa chega num consultório médico com pré-diabetes, ou mesmo um diabetes tipo 2 em início, né, vamos lá, uns 120, 130 de glicemia, e o médico entrar com insulina, ele vai estar sendo extremamente irresponsável. Aquele organismo, ele vai sofrer uma sobrecarga desnecessária quando o que ele precisa é de uma readaptação, de uma reeducação. Ele precisa aprender a lidar com o próprio mecanismo. Diferente quando há realmente uma necessidade, então, quando a pessoa chega com 500 de glicemia, e aí você, de fato, percebe que não há só a questão alimentar, mas você tem uma questão física, química atrelada. Parte de medicação para neurodivergente, a não ser que haja uma necessidade química, ou seja, há de fato uma produção baixa, né, de serotonina, há de fato uma baixa recaptação de dopamina, comprovado, ou seja, todos os exames de sangue estão ok, você vê que a pessoa tem um comportamento, e você está tendo um prejuízo que, por mais que a pessoa faça, por mais que a pessoa se treine, se eduque e tudo mais, há um prejuízo real. E aí, sim, você coloca. Óbvio que você já tem estudos muito, assim, abrangentes, colocando o prejuízo, e aí a gente vai no que o Maurílio colocou, tanto no autismo, né, principalmente no autismo e na superdotação, também ele incorre, aonde psicoestimulantes são de uma agressividade absurda, não são indicados.
Não se dá, se você pegar para uma criança autista com TDAH e você entrar com Ritalina, você tem o efeito de todos os efeitos colaterais possíveis, menos o auxílio dentro do TDAH, que está ali tendo prejuízo. Eu, particularmente, tive um ganho numa dosagem muito baixa com a tamoxetina no funcionamento neurológico, por conta do prejuízo do TDAH. Mas é na dosagem mínima. Aumenta um pouco, literalmente, com perdão da palavra, dá pau no sistema. Então, a gente tem que saber que o nosso sistema, ele é extremamente sensível. Por quê? Porque ele é hiperativo no sentido não da hiperatividade física, não, mas da hiperestimulação. E qualquer química que entra ali, ela pode, sim, fazer estragos absurdos. Natália? Voltei. Tudo bem? Então, resumindo, eu vi que todo mundo falou das escolas, então é um denominador comum. É muito difícil falar com os professores, porque os professores não entendem o mecanismo dos nossos filhos. Por que perguntam tanto? Hoje meu filho voltou falando que chamaram ele de chato. De novo, tá? De novo. Porque é a palavra que ele escuta muito na escola. Você é chato, você pergunta demais, fica calado. É muito ruim, é muito triste para mim como mãe e para ele também como adolescente que ele é, né? Então, o que eu acho? Acho que é um tema que está nascendo, que é muito bebezinho ainda, em uma cultura onde eu estava até conversando com uma amiga minha na Argentina, que eu falei para ela que era superdotada, não tinha noção do que era. Eu falei, cara, você é, e ela se descobriu e agora ela está enlouquecida, doida, porque falou, é isso mesmo que eu sou mesmo, e ela encontrou a resposta de um monte de coisas. Ela disse, não, eu não sou doida, não, eu agora entendi quem eu sou. Foi muito bom, porque a gente percebe, né, quem que é, e você fala, você é. Tem duas amigas que eu percebi que são também. E falou que lá, ser inteligente, porque eu sou de lá também, da Argentina, ser inteligente é algo ruim. Você sofre de bullying, você vira chacota. Então, é uma coisa, acho que tem a ver com Sudamérica e não só com o Brasil em si, sabe? Então, eu acho que a gente aqui está rompendo uma cultura onde você, ser humilde, se você fala que você é bom em alguma coisa, você não é humilde, né? Você não pode ser bom em alguma coisa e falar. Você não pode falar que você é bom, porque você deixa de ser humilde. Então, todas as coisas estão trocadas. Os professores ficam com raiva quando você fala, oh, meu filho é superdotado, tem um laudo, só para os professores, porque ele não fala para os colegas. Ele não falou para os colegas, mas os professores sabem. E eles parece que ficam com raiva, sabe? Parece que fica fazendo pirracinha. Você percebe, né? Então, a luta é muito grande. Mas, tirando isso, a gente o meu psicólogo falou, você é um agente transformador. E isso me deu um clique e falei, isso mesmo, eu sou um agente transformador. Onde eu estou, eu quero mudar as coisas. Onde eu estou, eu quero que as coisas aconteçam. Eu não aguento ver, sabe, não aguento ver as coisas sendo tudo para um buraco e ninguém fazer nada, gente. Pelo amor de Deus, acorda, povo, acorda. E eu tô assim, meu sangue ferve. E eu tô assim, querendo fazer alguma coisa nessa comunidade. É muito fácil pegar minha mochila, meu filho, ir embora, voltar para a Argentina e dar, sabe, buscar alguma alternativa. As escolas são um pouco melhor em Buenos Aires, que é onde eu estou. Eu estou numa comunidade aqui, estou num lugar, não estou nem em Belo Horizonte. Belo Horizonte é melhor que onde eu estou. Onde eu estou, não tem saúde, não tem educação. É muito ruim. Mas eu estou aqui querendo mudar o lugar, sabe? Eu estou com isso no sangue, meu sangue está fervendo, estou querendo fazer alguma coisa, estou com essa força, até me frustrar de novo. Então, como mulher superdotada, os desafios são esses, né? O desafio é romper as bolhas, sabe? Mudar o lugar onde a gente está, fazer alguma coisa. E, sobretudo, uma coisa que eu vi, nem lembro onde, mas guardei muito forte, falaram assim, o lugar mais difícil de ser superdotado é o Brasil. E a Argentina, vou incluir também, e a Argentina. Mas onde as coisas estão mais acontecendo é aqui. Então, eu creio que tem um movimento muito forte de superdotados e de gente que está acordando, e gente que está se juntando, assim como nós.
Sabe que quantos somos? 10, 15? Mas a gente está se juntando. Através dessa força, eu estou conseguindo fazer coisas. Peço opinião para você. O que eu faço? Como que eu faço? Que projeto? Me ajuda aí. A gente vai se juntando e vai fazendo alguma coisa. Tanto por nós como mães, que sofremos, por nós e por nossos filhos, né? E por nossos filhos, por nossos netos, para a geração que vai vir. Eu acho que essa geração a gente não conseguiu mudar, certo? Mas a gente consegue mudar a próxima, e a próxima vai mudar a próxima. Talvez a gente não vai ver grandes mudanças nas escolas, mas eu creio que a próxima geração vai ser diferente. Onde nossos filhos já vão ser adultos, já vai ter um conhecimento, porque eles sabem quem são desde pequenininhos. Não passaram muitas coisas que a gente passou. A maioria dos adultos superdotados que se descobrem são através dos filhos. Por que tem adulto que sabe que é? Porque descobriu que o filho é, aí entendeu que ele também, né? E eu fui descobrir, na realidade, porque me chamavam de escola, porque para mim meu filho era totalmente normal. Não tinha nada de normal. Normal, entendeu? Minha filha caminhou com 10 meses. Normal. Falava tudo normal, somos todos iguais. Então, quando você está no meio de todos iguais, você não percebe que não é normal. Entendeu? Até entender que na realidade não é normal. Quando você entende e você tem o laudo do seu filho, fala agora, esse laudo é meu laudo também. Esse laudo é meu também, porque você já sabe, já fechou. Meu laudo é a cópia. Então, os nossos filhos, as crianças estão salvando a geração mais velha, que somos nós. Que hoje, como adultos, temos o poder de poder fazer alguma coisa. Eles ainda não. Eles não têm poder. Na escola eles são calados, são mandados calar a boca na escola, né? Mas a gente, como adulto, tem sim, peraí, o que está acontecendo aqui? Vou falar com o diretor, vou falar com isso, vou falar com o vereador, vou falar com o policial, vou falar com quem for. Mas a gente precisa fazer alguma coisa por eles. Então, eu acredito que, como mãe, a gente sofre e a gente passa grandes lutas, mas como superdotados também. Mas como superdotados, a gente precisa tomar uma posição. Essa semana, e vou concluir aqui, eu falei para meu psicólogo, eu falei o seguinte, olha o que eu falei, eu gostaria de não ver e ser feliz. Porque eu vejo as coisas, eu quero mudar as coisas e me frustro. E acabou, tchau, tchau. Depois eu falei, não, gente, o que eu falei é uma besteira. Eu não quero não ver e não ser feliz, porque quem não vê tampouco é feliz. Quem não vê tampouco é feliz. Entendeu? Mas a gente que vê é infeliz porque não consegue mudar. Mas a gente tem a opção de ver. Então, alguma coisa a gente tenta, até que em algum momento a gente vai romper a bolha. Eu como Natália ou nós como grupo. Então, acho que é muito bom esse tempo que eu estou sentindo que tem um movimento grandíssimo no Brasil, porque estou em grupos de superdotados do Brasil inteiro, né? Onde tem alguma coisa acontecendo, né? Não sei se a gente vai mudar essa geração, mas a que vem eu acredito que vai ser diferente. Então, sabe, acho que cada um de nós tem que fazer alguma coisa e deixar um pequeno legado, né? E ensinar nossos filhos a caminhar nesse mundo que não é fácil, né? Que a gente sabe o que a gente passou, né? Então, a gente dá ferramentas um pouco psicológicas para eles caminhar também nesse mundo que não é justo, onde as pessoas elas não têm sabedoria, os professores falam muita besteira, eles não são justos. Então, é muito difícil viver numa escola, ir para uma escola onde não tem justiça, onde os professores falam besteira, xingam, te chamam de chato, e não exploram seu potencial. Ao contrário, te pisam para baixo. Então, acho que a gente, juntando, tendo essas conversas aqui, a gente se fortalece. A gente não acha que está sozinho, nem que é louco, né? Nem que não é humilde, né? Como aconteceu com a Sandra. Então, acho isso muito importante. E eu tenho a esperança que a gente vai ver mudanças, né? É difícil, é frustrante, porque tem dias que eu não dá vontade nem de me levantar, de tanta frustração que eu sinto, de tanta injustiça que eu vejo, e do povo dormindo, né? Eu vejo todo mundo caminhando igual cordeiro para o matador e ninguém faz nada, gente, né? E é muita injustiça, né? Então, acho que todo esse sangue quente a gente tem que usar para mudar alguma coisa. Então, conto com vocês, né, no grupo, para ideias, para ver que eu consigo como vereadora, se consigo alguma coisa, por mais de que vocês não sejam daqui, talvez algum dia vocês possam vir para aqui, falar com as escolas, ou eu ir para lá. Eu estou aberta
para trabalhar juntos, independente se é Belo Horizonte, se é Ribeirão das Neves, se é Contagem, não me importa. A gente tem que fazer alguma coisa, porque senão a gente vê o mundo passar e a gente fica sentado aceitando. Eu não aceito, não. Eu não aceito. Então, é isso aí, o que eu queria falar é isso. E tomara que a gente consiga mudar alguma coisinha, uma areinha assim pequenininha, pelo menos a gente vai conseguir. Com essa finalização perfeita da Natália, terminamos por aqui. Próximo tema, a gente vai falar sobre escola só para superdotados, que está em voga. Gravação termina em 3, 2,